Capítulo 15. Nunca fales. Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelo que falas aos outros. A forma mental que se transforma em ideias é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. A tua mente é um campo de fusões eletromagnéticas de onde partem todos os pensamentos que consubstanciam em mensagens para os que te ouvem, levando a tua marca. Portanto, deves responder pela carga dos que recebem tuas palavras. Se a tua mente for educada, o retorno será de paz. Se não vigiares o que dizes e a indisciplina encontrar ambiente condizente com a desordem, a própria natureza devolverá o que deres aos teus companheiros, acentuando de volta as formas afins às tuas ideias. Nunca fales mal de ninguém, mesmo que te encontres atingido pela maledicência alheia. Nunca penses ao contrário das leis do amor, mesmo que um ambiente em que vives seja propício às conversações negativas. O papel do homem de bem é vigiar a si mesmo no que pensa, fala e faz, pois o maior beneficiado é quem se educa e quem disciplina a si mesmo. Tudo o que fizeres de bom, saído da nobreza da tua alma, estarás fazendo exclusivamente para ti. Tu serás o maior premiado. Quem cumpre o dever não está fazendo nada mais do que o próprio dever. Nunca penses e nunca fales que és um portador de luzes para a humanidade. Cada um cuida da sua própria conduta. Se falares sobre o que fazes de bom, começas a corromper o bem que intentas realizar. E quando anunciamos alguma coisa do grau de caridade a que atingimos, a vaidade não deixa de aumentar as proporções que não foram atingidas. Distorcendo a verdade, caímos na depressão urdida pela mentira e a consciência nos cobra o que deixamos de fazer e que anunciamos aos outros sem ter feito. Colocamos uma lente no bem que tentamos fazer e fazemos questão de mostrar a quem passa, tentando colocar viseiras nos olhos dos nossos companheiros no que se refere aos nossos atos indignos. Tudo isso são ilusões. Estamos enganando a nós mesmos porque ninguém engana as leis e nem quem as fez. O orgulho e a vaidade estragam muitas vidas. O orgulhoso e o vaidoso não desconfiam que os outros estão observando e analisando o que falam a mais do que realmente são. Se és verdadeiramente um benfeitor da coletividade pelos exemplos e pelas ações, não te apresses a divulgar isso, porque o próprio ar se encarrega de transmitir os teus valores. Os próprios objetivos ao teu derredor denunciam e refletem as luzes que se desprendem do teu coração. A autovalorização é a falta de discernimento e escassez de educação. Tu és o que és e nada mais. Se intenta anunciar o que fazes, o que foi feito apresenta falsificações nas suas mais íntimas estruturas. Quem fala muito sobre o que fez tem o intuito de esconder os erros que sempre estão às vistas dos observadores. O santo sempre nega os seus feitos, mesmo os benefícios que atingiram a humanidade e, quando não tem outro jeito, responde que é um dever seu fazer o bem e, se isso é caridade, está fazendo por bem de si mesmo. Isso não ocorre com o ignorante, que sempre quer mostrar o que não é. Fala menos de ti mesmo e, quando não suportares ficar calado, fala das tuas próprias deficiências, mesmo que não tenhas coragem de falar de todas. Dize o que a tua coragem permitir e o teu coração suportar, mas nunca fales sem pensar o que vais dizer. Bom, nesse capítulo 15, Nunca Fales, nós estamos novamente aqui falando sobre a forma de como nos dirigimos às pessoas. Em capítulos anteriores já falamos disso. Lembro-me inclusive de termos falado das 3 peneiras de Sócrates e, se não estou enganado, foi no capítulo 13. E aqui nesse capítulo, ele aborda a forma como nos expressamos. Neste caso, é importante atentar que, ao nos dirigirmos a alguém com palavras, a comunicação ela é feita por um complexo sistema visual, auditivo e de contexto. Deixe-me ser um pouco mais claro nisso aqui. Imagine que você leia em um recado a seguinte frase: está difícil chegarmos a um entendimento comum para esta situação.
Bom, não tem exclamações, nem letras maiúsculas, nem nada, apenas essa informação. Então, é apenas uma mensagem sem emoção. Bom, você pode até concluir que há uma emoção por trás daquele recado, caso você tenha, obviamente, um histórico por trás do assunto. Mas ela não vem carregada de emoção, ela está escrita simplesmente como uma mensagem. Agora, imagine que a pessoa mande uma mensagem de áudio para você, com um tom já diferente, né? Com mais compaixão e empatia, sei lá, alguma coisa do tipo: está difícil chegarmos a um entendimento comum para essa situação. Você sente que há uma intenção de atingir um consenso e o seu interlocutor quer um entendimento, certo? Ele quer conversar, ele está sentido por algo. Agora, imagine que você ouve isso do seu chefe enquanto você está sentado à frente dele. Ele continua digitando no seu computador alguma coisa e aí ele fala da seguinte forma: está difícil chegarmos ao entendimento comum para essa situação. Ouvindo isso nesse contexto, né, vendo essa imagem, acho que é bom você juntar suas coisas e se preparar para sair, né? Então, assim, as palavras são as mesmas, mas elas são carregadas de uma energia e de uma emoção diferente pelo tom da voz, pela imagem, enfim. Então, o que eu quis ilustrar nesse exemplo é que, e que ele tentou passar no início do texto, é que de fato a recepção da mensagem ela tem uma parcela pelas palavras, mas também ela é acompanhada então pela emoção, linguagem corporal, olhar, tom de voz, timbre, como eu já falei. A coisa é bastante complexa, né? Isso sem dizer no sentimento e momento em que o seu ouvinte também esteja passando e que também vai distorcer totalmente a mensagem, pode distorcer a mensagem. Você pode estar falando com um tom de compaixão, mas a pessoa já está com um sentimento, o espírito armado e está ouvindo aquilo como uma crítica. Isso faz parte do nosso dia a dia e eu não duvido que todos passamos por situações similares nas nossas casas, trabalho, em qualquer lugar. Então, assim, eu sei que eu estou me prolongando um pouco demais nesse texto, mas ele é importante, porque é para nós termos um entendimento realmente do que está sendo dito. Então, continuando aí, puxando um pouco fora do texto, mas para suportar com alguma informação externa, eu vi uma pesquisa uma certa vez que dizia que a maior parte das discussões familiares ela não se dá pelas palavras, né, auferidas de um cônjuge para o outro, mas pela forma com que as palavras são proferidas. E isso é exatamente o que nós estamos falando aqui, só que aí baseado numa outra fonte. Bom, o que nós falamos, né, junto com toda essa energia que nós estamos transmitindo e modulando essa mensagem que está sendo passada, ela será enviada para a pessoa, mas não só para a pessoa, mas também para o universo. E nós já sabemos, né, por essa lei que rege o universo, que o que nós mandamos para ele, nós recebemos de volta da forma mais apropriada para nós, né? Ou seja, para nos dar a lição. Pode ser alguma coisa que seja suave, pode ser uma coisa que seja dura, mas nós vamos receber de volta. Portanto, não vamos retribuir uma maledicência com maledicência. Nós temos que nos acalmar, pensar antes de falar, filtrar os sentimentos, ver se realmente vale a pena carregar com tais emoções uma certa situação. E aí, ele nos orienta a caso fizermos algo de bom, nós não precisamos gritar aos quatro ventos que fizemos aquilo. Muitas vezes há uma ilusão de que se nós anunciarmos os bens que fizemos, estaremos ganhando mais pontos e reconhecimento de quem está do nosso lado, né? Mas já foi dito isso anteriormente, que esse sentimento ele é passageiro. Pode nos trazer mais dores de cabeça no futuro do que realmente o benefício que trouxe naquele momento. Portanto, nós temos que nos calar e o bem que foi feito nos precederá e a vida nos reconhecerá naturalmente sem alimentar vaidades nem orgulhos. Aquele que faz questão de demonstrar aos demais afirmativamente, eu sou honesto, eu sou humilde, ou até eu sou modesto, pode ter certeza que está escondendo ou está tentando esconder outros pontos negativos das pessoas. E por isso ressalta os tais pontos como sendo positivos, e quando muitas vezes nem são. Fora que também é ridículo você ouvir uma pessoa falar, eu sou modesto. Não faz sentido, parece que essa frase ela nem deveria existir, né? E as pessoas, elas percebem isso. Quando nós falamos algo, a nossa
como já foi dito, da energia que é passada, né? Eu estou com raiva, eu passo com raiva, eu passo com compaixão, eu passo uma emoção. E quando a gente passa uma coisa que ela não é verdadeira, a emoção ela vai ser passada também. Então, se eu chego para alguém e falo assim, não, eu te perdoo, não soa como se você estivesse perdoando. Então, as pessoas ouvem e leem uma situação, veem você falando, veem seus olhos, sentem energia ao seu redor e sentem se você está sendo verdadeiro ou não. Então, e quem diria, se as pessoas percebem, quem dirá a espiritualidade, a Deus que consegue perceber tudo que passa nas nossas cabeças. Então, assim, não é possível enganar ninguém. Além de ser uma tremenda falta de educação, aquele que fica mostrando os seus feitos e se autovalorizando, né? Isso ele menciona no texto. Então, a recomendação é, ao final, falar menos de nós mesmos e se a vontade for grande e incontida de falar, não, eu tenho que falar, eu quero falar, então beleza, fala das suas deficiências. É uma forma de você caminhar para essa reforma íntima, falando das suas deficiências, enquanto a tua coragem permitir e o coração aguentar. Fiquem com a paz do Cristo.